Eu peço aos irmãos que abram as Bíblias no livro de Lucas. Nós vamos ler a partir do capítulo 14. Eu já trouxe uma vez essa reflexão do culto de sexta-feira da irmã Marilene, quando ela nos convidou, pelo menos algo desse tema. E um pouco do que eu vou falar aqui hoje também, a gente compartilha nas nossas escolas dominicais, todo domingo pela manhã. Mas para algumas pessoas eu tenho certeza que o assunto é novo, como foi novo para mim também um dia. Tá? Então eu peço aos irmãos para que leiamos o capítulo 14 do livro de Lucas, e o trecho que nós vamos ler está entre os versos 25 e 35. Eu estou usando a NAA, Nova Almeida Atualizada, mas vocês podem seguir aí na versão que vocês tiverem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios a concluir? Para que não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, Thomas Merton, um monge católico, uma vez disse que a distância mais longa que existe é entre a mente, entre a nossa cabeça e o nosso coração. Do que se tratam das coisas mais importantes, talvez isso seja verdade. E foi dessa palavra que eu li para os irmãos agora que eu fugi. Eu me escondi dela por cerca de 10 anos da minha vida. Às vezes a gente simplesmente não compreende o texto, e outras vezes a densidade de uma palavra assusta a gente. E a gente se sente tentado a deixar esse texto de lado e seguir com a leitura, seguir com a nossa vida. Mas se a gente realmente prestar atenção, se a gente olhar com atenção, a gente vai precisar parar e refletir sobre a nossa caminhada. E se for preciso, a gente vai precisar corrigir a nossa rota. Por isso, meus irmãos, eu peço humildemente que vocês escutem e julguem. Escute o que eu vou dizer e julgue se o que eu entendi desse texto faz sentido para vocês. Tanto do trecho que nós lemos agora, quanto ele dentro da estrutura da Bíblia como um todo. Então vamos lá. Jesus, ele acompanhado dos discípulos, ele subia da Galileia para Jerusalém. Mas eles não estavam sós, como a gente leu no verso 25, junto deles seguiam grandes multidões. Agora imagine aí, gente, milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, agricultores, pescadores, pastores, artesãos, talvez alguns soldados, alguns mestres da lei, gente rica, gente pobre, miserável, doente, todo tipo de gente naquela multidão de seguidor. Porém, o que acontecia é que cada pessoa naquela multidão seguia um Jesus Cristo particular. Para alguns, ele era o cara dos milagres, que alimentava o povo. Para outros, ele era um curandeiro poderoso, ou talvez ele fosse só mais um sábio, mais um mestre no meio de tantos. Para o povo judeu, que era a imensa, esmagadora maioria daquela multidão, Jesus era o Messias libertador, que ele ia chegar em Jerusalém com violência, que ele ia expulsar romano, e que qualquer um que tivesse no caminho dele ia ser escada abaixo. E daí ele estabeleceria o reino prometido. No entanto, o
O que movia Jesus para Jerusalém era um propósito completamente diferente do que aquele povo todo imaginava. Na cidade santa, Jesus seria traído, preso, torturado, julgado e executado no Calvário. E Jesus sabia disso. Então era preciso que ele traçar uma linha ali no meio daquele povo todo, ajustar a expectativa daquelas pessoas que compunham aquela multidão. Eles não estavam numa simples caravana, eles não estavam fazendo parte de um clube qualquer. Era necessário falar do custo que existia em seguir Jesus Cristo. Era preciso deixar claro o tipo de compromisso que aquele Messias estava esperando das pessoas com quem ele tinha, com quem seguia com ele para Jerusalém. Vejam, Jesus ele já partilhava o pão com os discípulos dele, com os apóstolos. Além disso, tinha ali uma quantidade de discípulos, entre 70 e 100 pessoas, que eram próximas, que estavam no dia a dia com ele, que inclusive ajudavam a financiar o ministério dele. Gente comprometida, que estava lá diariamente. Mas existia um terceiro nível, um terceiro nível de seguidores, que seria a multidão. A multidão ela não tem rosto, a multidão ela não tem compromisso, a multidão ela não aceita a responsabilidade. A multidão está no máximo entretida com a última novidade do momento. E é para esses que Jesus se levanta e estabelece esses 3 princípios para ser discípulo: um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de renúncia. Não é uma negociação, não é um cardápio onde a gente escolhe o que a gente quer ou o que a gente não quer. Não, por 3 vezes, nos versos 26, no verso 27 e no verso 33, Jesus condiciona: se você não tiver um tipo certo de amor, você não pode ser meu discípulo. Se você não tiver um tipo de sofrimento, não pode ser meu discípulo. E se você não tiver disposto a um tipo de renúncia, você não pode ser meu discípulo. Timothy Keller, um pastor americano já falecido, ele disse uma vez que Jesus Cristo ele não era um cara legal, porque o Império Romano não crucificava caras legais. Não era uma lista de regras, não era uma lista do que era pecado ou não era pecado, era infinitamente mais do que isso. Jesus estava dizendo ali que se não fosse desse jeito, se não houvesse esse amor, se não houvesse esse sofrimento, e se não fosse essa renúncia que ele fala, não poderia ser discípulo dele. Não tem meio termo. Aquelas condições eram muito claras. Não basta amar a Deus, tem que amar sobre todas as coisas. A gente está acostumado, por exemplo, a amar nossa família, amar nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos pets também, por que não? Amar os outros é bom, não é? Então qual que é o problema? Acontece, gente, que um amor desordenado, ele não é amor. E a gente não vai saber amar nada corretamente, nada, se a gente não amar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo que a gente ama mais do que a Deus, automaticamente no nosso coração vira um ídolo. E a idolatria acaba corroendo o amor. Então, na verdade, se a gente ama a nossa família mais do que ama a Deus, então a gente não ama mais a nossa família, a gente ama menos. Porque tudo que é colocado nesse altar do nosso coração, e não é Deus, não suporta o peso da adoração, porque nada suporta. E quando a gente coloca a nossa esposa, o marido, os filhos, um pai, uma mãe, um trabalho, estudo, tudo é transformado em um ídolo nesse nosso coração. E saibamos disso, gente, tenham certeza. Todo ídolo vai exigir sacrifício. Alguma coisa a gente vai sacrificar. Como fruto disso, surge os ciúmes, surge a impaciência, surge a manipulação, a avareza, chantagem emocional, exaustão física, exaustão psíquica. Ao contrário dos ídolos, Deus não exige um sacrifício, pois Ele não precisa. O sacrifício perfeito já estava separado. E já estava preparado desde a fundação dos tempos. O cordeiro imolado desde a fundação do mundo, que foi revelado lá naquele Calvário. Só Deus suporta todo o peso da adoração, porque só dele é toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Também não é qualquer tipo de sofrimento, gente.
mas é um sofrimento de cruz. A gente é acostumado a ouvir por aí, tal pessoa é minha cruz, minha doença, minha situação financeira, é a cruz que eu carrego. Só que a gente precisa ter em mente que, principalmente para aquelas pessoas que estavam escutando essas palavras da boca de Jesus, a cruz ela não era um símbolo, como ela é hoje. A cruz era o instrumento mais terrível de tortura e morte. Uma morte humilhante, uma morte lenta, uma morte agonizante, que era reservada para os piores inimigos do império. Naquele tempo, a cruz era como se hoje fosse a cadeira elétrica, como se fosse um pelotão de fuzilamento, e a gente é o condenado. É disso que Jesus está falando. Uma sentença sobre a nossa cabeça. Essa sentença provoca um sofrimento. E esse é um sofrimento específico, não é qualquer dor. Não é a dor que a gente sofre como uma consequência de algo ruim que a gente faz, de uma má escolha nossa. Não é isso. Não é um caminho errado que a gente toma na vida. Essas coisas, elas provocam sofrimento sim, mas não é disso que Jesus está falando. Lá no mesmo livro de Lucas, lá no capítulo 9, Cristo já vinha ensinando sobre carregar a própria cruz. E a gente, quando lê isso a respeito da vida dos apóstolos, dos discípulos, quando a gente lê as cartas de Paulo, e a gente entende que existe um certo tipo de sofrimento bem específico, uma cruz que vem do falar, do testemunhar e do viver esse evangelho, de gastar a nossa vida nesse propósito, de colocar tudo que a gente tem, tudo que a gente é. É disso que Jesus está falando. Que existe um sofrimento que vem da pregação da palavra. Um sofrimento decorrente de viver e de pregar esse evangelho. E se a gente não passa por esse tipo de sofrimento, se a gente não carrega essa cruz, se a gente foge para se preservar dele, para preservar a nossa pele, na verdade a gente acaba criando uma outra mensagem. Uma mensagem mais cômoda. Um evangelho sem cruz, onde não tem confronto, o evangelho que não combate o pecado, que não busca arrependimento, mas para livrar a nossa cara. A gente transforma a graça em alguma coisa sem valor. Para explicar, Jesus utiliza essas duas parábolas que nós lemos. São duas parábolas curtas, mas a gente tem que ter em mente que elas estão conectadas. Perdão. Primeiro, Jesus fala da construção de uma torre. O contexto ali era um contexto de vida rural da maioria das pessoas. Então a construção de uma torre num campo era algo muito comum para eles. E ainda que talvez tivesse ali algum erudito da lei, a grande maioria eram de pessoas simples do campo. Pescadores, pastores, lavradores da terra. A torre era uma grande construção numa fazenda, onde se poderia guardar a criação, estocar a produção, estocar as ferramentas. Algumas vezes até a própria família morava dentro dessa torre. A gente tem que lembrar também que naquela época a vida era muito difícil, comer todos os dias já podia ser considerado luxo, né? E uma construção dessa traria glória, traria prosperidade para aquele campo. Contudo, gente, começar uma obra dessa grandiosidade e não concluir era um motivo de vergonha. Aquela sociedade vivia pela honra. Quem começasse uma construção e parasse por falta de recurso, seria alvo de humilhação e seria alvo de zombaria eterna de todos os vizinhos. Era preciso então calcular com muito cuidado antes de começar uma construção dessa. E aquelas pessoas sabiam disso. Na segunda parábola, Jesus está falando ali de assuntos militares, de reis, de exércitos, e ainda que ali no meio da multidão pudesse ter algum zelote, algum soldado disfarçado, a grande maioria das pessoas, a imensa massa não era, né? Mas pelo menos a ideia era familiar para todo mundo que estava lá, era aquele mundo que eles viviam. Então Jesus fala de um rei que em tempo de guerra, antes de sair para a luta ali de forma precipitada, ele primeiro sonda o exército do inimigo e faz a conta dos seus homens. Na parábola, o exército do inimigo ele é 2 vezes maior, ou seja, ele é extremamente mais poderoso. A derrota é certa, gente. Não tem chance de vitória. Melhor então é se render e buscar a paz. E assim poupar a vida dele e também poupar a vida dos homens dele. Quando a gente entende aí que essas duas histórias elas estão fazendo parte do mesmo ensino, a gente percebe uma lição importante. Na primeira parábola, o fazendeiro ele pode construir a torre ou nem começa a obra. Já na segunda, o rei não tem a mesma liberdade. O oponente dele já está em marcha. Ele precisa decidir o que ele vai fazer, se ele luta ou se rende.
Lembrando que o momento que Jesus conta essas parábolas é quando ele está cercado de uma multidão, uma massa de gente superficial, que estava ali mais preocupada em seguir os próprios anseios, os próprios desejos, do que de fato conhecer aquele que estava falando. A gente percebe que Jesus apresentava para eles a realidade dos caminhos. Essas escolhas, elas também chegam para nós. No meu caso, eu tinha 17 anos quando eu ouvi de Jesus pela primeira vez. A minha conversão, ela não dá um testemunho muito empolgante. Pelo menos não dá um testemunho desses impactantes. Eu não me metia muito em confusão. Eu nunca fui nem chamado na diretoria da minha escola. Eu não fumava, eu não bebia, eu não usava droga, nada disso. O Senhor, Ele me alcançou através da vida de 3 amigos. A gente estudava junto no colegial. E eu não poderia me chamar de católico, já que eu ia na igreja só em casamento e em missa de 7º dia. E os meus amigos, eles estavam frequentando uma igrejinha pentecostal, no Baixo Glicério, ali perto do centro de São Paulo. Essas igrejinhas que só tem uma porta só, que tem uma guitarra, um microfone e uma caixa de som, e esse som é estridente. Gente, foi lá que o Senhor me alcançou. E eu comecei a mergulhar ali na vida religiosa, a orar a Bíblia, a ler a Bíblia. Só que não havia um ensino ali um pouco mais criterioso. Não tinha um cuidado muito grande com a palavra. Também não tinha escola dominical, a gente é sortudo, lá não tinha. Aqui tem. Então a gente buscava seguir a Bíblia, decifrar a Bíblia, entender a Bíblia. Cada um fazia o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E a gente seguia conforme a gente entendia. Por algumas questões financeiras de uma obra muito pequena, aquela comunidade ela não continuou por muito tempo. Ela ficou ainda por mais 1 ou 2 anos, mas logo ela encerrou as atividades. Então, eu e os meus jovens amigos, todos ali na casa dos 18, 19 anos, a caridade que a gente tem certeza absoluta de que tem todas as respostas, né? A gente se juntou com os pais de um desses amigos e a gente plantou uma igreja no bairro do Limão. Amém, minha irmã. Obrigado, viu? Amém, obrigado. E a gente plantou uma igreja no bairro do Limão. A gente constituiu um pastor, porque a gente era obrigado a constituir um pastor para poder abrir o CNPJ. Mas, na verdade, ele não ficava lá, não. E quem tocava a obra era a gente, os 4 jovens e os pais desse meu amigo. A gente orava, a gente louvava, a gente aprendeu a tocar por conta disso, só pela misericórdia. E a gente trazia a palavra da melhor forma que a gente podia. E as pessoas foram chegando, e a obra foi crescendo. E conforme esse ministério foi crescendo, os pais desse meu amigo, eles foram naturalmente ficando mais à frente. Eles eram as pessoas mais velhas e mais responsáveis. Mas aos nossos olhos, com o nosso nível de maturidade, a gente estava entendendo, ou pelo menos eu estava entendendo, que estava ficando cada vez mais de escanteio. Foi brotando ali uma distância. E essa distância foi crescendo, e essa distância se transformou num abismo, e por fim eu acabei me desligando dessa obra. Eu saí de lá. Eu passei a visitar uma igrejinha aqui, outra igreja ali. Eu continuava a ler, estudar a Bíblia, mas sem muito compromisso. Eu não tinha abandonado completamente a fé. Na verdade, eu gostava de ser visto pelos outros ali com uma aura espiritual. Eu achava que isso combinava comigo. Talvez naquele tempo isso dissesse muito ao meu respeito, né? A minha verdadeira busca é que os outros percebessem em mim alguém diferente. Eu queria esse reconhecimento. E sem perceber, eu tinha me tornado multidão. A casca de alguém espiritual, mas com o interior oco, o interior vazio. Eu não tinha deixado de acreditar em Deus, mas eu não estava disposto a pagar o preço para estar próximo dele. Depois de algum tempo, eu cheguei a visitar aquela igreja que eu tinha ajudado a plantar, e a recepção lá não podia ter sido pior. Eu e minha família, a gente ficou bem ferido, e a gente acabou se afastando de lá. E pensando sobre aquele dia, eu percebi que por mais desastrosa que tenha sido a nossa recepção naquela igreja, quando a gente retornou,
Não foi por isso que de verdade eu voltei a me afastar de lá. Desde a minha primeira saída, eu estava buscando entender um pouco melhor as razões da minha fé. E o que estava acontecendo é que o que eu estava descobrindo e o que eu estava entendendo da Bíblia, se estivesse minimamente certo, o Evangelho não era só sobre glória e vitória, que até então é o que eu entendia. Na real, não era nem sobre mim. E o mais assustador ainda, falava de morrer e renascer. O que havia me afastado de verdade, gente, era um instinto de preservação, que me enchia de medo de morrer para mim mesmo. A autopreservação, ela faz parte da nossa natureza, né? A gente não consegue prender a respiração até a gente sufocar. O nosso corpo, ele tem alguns mecanismos que impedem isso. Chega num ponto que aquela sensação de urgência, que aquele desconforto cria uma resposta automática, uma resposta involuntária, e a gente dá uma arfada, a gente volta a respirar, enche o nosso pulmão. O nosso organismo, ele é pré-programado para sobreviver e procurar conforto o tempo todo. E a gente geralmente não quer morrer. Antes, eu não tinha ouvido sobre isso. A gente caminhava mais pela parte mística da fé. A Bíblia estava mais como um acessório de luxo ali, já que a gente não se preocupava tanto em entender ela de uma forma mais completa, né? A gente tratava a palavra de Deus como uma caixinha de promessa do céu. Na hora que a gente quisesse, a gente puxava um versículo e Deus era obrigado a honrar. Era assim que a gente fazia. Só que a Bíblia não é isso. Ela é uma grande história e a gente é enxertado nessa história por graça, através de Cristo. Mas essa graça, ela não é barata. Ela custou tudo para Jesus. E nessa grande história, nessa única história, para começar dos profetas do Antigo Testamento, passando pelos discípulos, passando pelos apóstolos e culminando no próprio Cristo, tem um fio condutor, um fio de amor, de sofrimento e de renúncia, que amarra tudo. Isso não combinava com o que eu pregava. Eu não desejava viver isso no começo da minha vida cristã. E eu tive medo quando eu dei de cara com essa necessidade da minha morte. Eu tive medo quando eu comecei a entender que nesse caminho do Evangelho era preciso que eu carregasse a minha cruz. Eu preferi um outro caminho. Eu preferi me esconder. E por algum motivo, eu lembrei da história do profeta Jonas, que fugiu de Deus e se escondeu num barco, quando foi mandado para que pregasse arrependimento em Nínive. Eu também fugi. O porão do barco que eu estava era a multidão, escondido, no meio dessa massa de gente que não tem nome, comprometida com nada, senão consigo mesma. Sabe, meus irmãos, muitas vezes é tentador, a gente tenta se esconder de Deus usando essa casca de crente. A gente consegue enganar praticamente todo mundo, viu? Algumas vezes a gente engana até a gente mesmo. Como se a vida de multidão fosse seguir Cristo. Só que não é. Eu havia feito as contas e eu não queria construir a torre. Só que faltava algo na minha matemática e a conta não fechava, a conta não batia, porque queimava algo dentro do meu peito e aquilo não me deixava tranquilo com a minha decisão. Só que eu continuava rebelde. Eu continuava marchando com o meu pequeno exército contra o exército de Deus. Eu continuava tentando estabelecer a minha vontade sobre a vontade de Deus. No livro Problema da Dor, do C.S. Lewis, que nosso pastor gosta bastante, Lewis escreveu: Deus sussurra nos nossos prazeres, na nossa conversa e por meio da nossa consciência, mas grita por meio do sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O mundo é surdo. A multidão é surda. Eu estava surdo. Queridos, em 2012, meu pai adoeceu. Ele era a figura de longe, mais extraordinária que eu conhecia. Onde quer que ele chegasse, todo mundo conhece alguém assim. Onde quer que ele chegasse, que ele entrasse, ele era notado, né?
Ele era amoroso, ele era desprendido, ele ajudava muita gente. Recentemente eu estava assistindo um filme e eu lembrei dos momentos finais da vida dele e eu chorei muito com a minha esposa, tudo. Eu lembrei do meu pai, naquele leito deitado. Ele era um gigante, mas naquele dia ele estava todo encolhidinho. Ele não conseguia nem respirar sozinho. Se não fosse o respirador, porque ele já estava em coma. E, meus irmãos, eu orei fervorosamente, eu estava buscando esse Deus que eu não conhecia direito, eu pedi que ele livrasse o meu pai. Naquele leito de hospital, junto com meu pai, estava toda a existência que eu conhecia, toda a forma de ser que eu existia. E eu tentava desesperadamente me agarrar àquela situação, mas, gente, tem como tentar segurar fumaça com as mãos. A minha oração não foi atendida. Eu perdi o chão. Eu me senti solto no meio de uma tormenta, uma tempestade. Acontece que essa tempestade, não era propriamente a morte do meu pai. Isso eu só percebi algum tempo depois. Na verdade, a tempestade era a minha vida, que estava seguindo no porão de um barco para longe de Deus. Eu até frequentava igrejas aqui ou ali, sempre sem compromisso. Para quem olhava de fora, parecia que a minha vida era tranquila. Mas algumas tempestades, elas são silenciosas. Talvez as mais perigosas, viu? Às vezes a gente parece que o mar está calmo na superfície, mas por baixo, quando desce para o profundo do nosso coração, tem uma tormenta que ninguém vê. Então, novamente, a morte do meu pai não era tempestade, e sim era uma baleia que, semelhante na história de Jonas, me engoliu no meio desse mar revolto, desse caos que eu tinha me lançado e me vomitou de novo na praia. Foi a misericórdia de Deus me resgatando. Naquele momento era como se o Espírito soprasse nos meus ouvidos: vem e me segue. A gente tem um Deus que sabe acalmar as tempestades. Diante do que eu falei aqui hoje, eu dou glória a Deus pelo Espírito Santo, que Ele me resgatou naquele momento, tem me resgatado todo dia. Eu estava cercado por um amor tão antigo, um amor tão profundo, e eu não consigo explicar, eu não consigo entender. Eu não era especial em nada, eu ainda não sou. Eu era só mais um rebelde. Ainda assim, Ele me amou e Ele me atraiu com os laços de amor dEle. Ali começava, gente, um longo caminho de volta para casa que eu ainda persigo. Só que dessa vez eu já não estava mais sozinho, além da minha família. Glórias a Deus, a gente também está com o Espírito Santo do nosso lado. Isso é muito importante, gente. Importante porque Jesus, Ele nos ensina que existe um caminho mau. Um caminho pior do que sequer construir a torre. É o caminho da multidão. É o caminho do descompromisso. É o caminho da hipocrisia. Para os hipócritas, ainda que eles julguem estar seguindo a Cristo, na verdade eles não estão. Porque eles querem fazer tudo à sua própria maneira, sem considerar custo, sem estarem dispostos a investir tudo. Para eles, haverá zombaria e a derrota humilhante. Hipócrita não é aquele que não conhece a Jesus. Hipócrita é aquele que diz segui-lo, mas na verdade segue a si mesmo. Jesus falou muitas vezes contra essa religiosidade hipócrita. Isso porque ela era muito perigosa para nós e para os outros. E o perigo está em criar um tipo de aversão nas pessoas quando elas ouvem o Evangelho. Essa aversão, ela vem por conta dessa hipocrisia, desse descompasso entre o que a gente prega e o que a gente vive. Pois tem uma forma de parecer crente, de estar semana após semana sentado no banco de uma igreja, até de participar de ministério, e mesmo assim ser multidão. De permanecer sem ser atingido pela palavra, de continuar vivendo a própria agenda, não do reino. Esse é o pior caminho, porque até tem aparência de vida, só que não é. Irmãos, aqui entra a terceira exigência. Se a gente estiver disposto ao tipo de amor e ao tipo de sofrimento que Jesus espera, a gente vai ser conduzido e habilitado a renunciar. Um certo tipo de renúncia de discípulo.
uma renúncia de tudo em nome de Cristo. Já foi dito que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que Cristo redime na cruz é eterno. Então a gente precisa submeter tudo ao senhorio de Cristo. A gente precisa submeter o nosso trabalho, as nossas amizades, o nosso casamento, o nosso ministério. E por fim, a gente precisa submeter a gente mesmo, submeter o nosso ego. Se não for assim, se a gente ouvir a palavra e não entregar o trono do nosso coração, se a gente ouvir a palavra e a gente fugir do compromisso que ela exige da gente, se a gente ouvir a palavra, mas a gente preferir ficar só na multidão, a gente vai ser o sal que não salga. Apenas uma fachada de crente, mas por dentro um vazio, uma boca amarga de bilis, coração cheio de ódio e justiça própria e a mente povoada de guerra. Caminhando para o fim, meus queridos, nesse ponto, diante de tantas exigências, talvez a gente se pergunte: teria sido melhor nunca ter ouvido a palavra? Teria sido melhor nunca ter conhecido a Cristo? Ser discípulo de Jesus pode parecer assustador, mas a gente precisa lembrar que o chamado de Cristo não é só sobre sofrimento e renúncia, mas sobre alegria plena. Ele nos convida para uma vida de verdadeira liberdade, onde a gente é liberto dos ídolos que nos escravizam, onde nossos amores são corrigidos e a gente passa a desfrutar dessa presença viva do Deus poderoso. A gente passa a ansiar pelo dia de encostar nossa cabeça no peito do nosso Pai. No Salmo 84:10 a gente lê assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. No final, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o sofrimento de Cristo, mas também a gente vê a maior manifestação de amor que já existiu. A gente vê a vitória sobre o pecado, a gente vê a vitória sobre a morte, e essa vitória ela é nossa. Se a gente está em Cristo, a gente é mais do que vencedor. Em João 15:11, Jesus disse: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa alegria, essa plenitude de vida, meus irmãos, é o que nos aguarda se a gente se rende a Ele. E isso é para hoje. Imagina a glória de estar na presença de Deus, de experimentar a paz dEle, o amor dEle, a alegria dEle, uma alegria que nada no mundo pode oferecer. Esse é o destino de todo verdadeiro discípulo. Portanto, se a gente esquecer amanhã de tudo que foi dito aqui hoje, procure se lembrar disso. Sigamos a Cristo de todo o nosso coração. Aceitemos o caminho de carregar nossa cruz, sabendo que a recompensa é infinitamente maior do que qualquer sacrifício. Amemos a Deus acima de tudo e renunciamos a tudo por amor a Ele. Pois quando a gente faz isso, a gente encontra a verdadeira vida. Esse é o bom caminho. Se algo aconteceu em nossa vida e por qualquer motivo a gente procurou se esconder no meio da multidão, o Senhor nos chama de volta essa noite. Pode parecer que a gente está apenas preservando a nossa vida, mas entenda, somente nele está o sim e o amém. Ele é a vida em si, Ele é o amor em pessoa. Tudo de bom que a gente experimenta nessa vida, toda a felicidade que a gente busca, toda a aceitação que a gente procura e não encontra, no mundo a gente salta, de fome em fome, de desejo em desejo. Mas toda essa alegria, toda essa felicidade que a gente persegue com tanta ânsia, com tanta ansiosidade, elas são apenas sombras do que a gente encontra em Jesus, do que a gente só encontra nele. Só nele a gente é plenamente satisfeito. Não existe outro caminho de vida. Em nenhum outro lugar a gente vai achar paz. Ele é a pérola de grande valor. Ele é o tesouro escondido no campo. Ele é o propósito de quem procura. Ainda que a gente encare a morte no caminho, Ele é a ressurreição e a vida. Que essa graça maravilhosa, meus queridos, nos alcance todos os dias. Meu irmão, minha irmã, que a gente seja fortalecido a amar a Deus sobre todas as coisas, a carregar essa cruz,
abrir mão de tudo que um dia pareceu importante, mas ainda que a graça nos ajude a renunciar a nós mesmos por amor a Ele. Só assim a gente vai ser um ser humano pleno, quando a gente refletir a imagem do Deus que nos criou, Cristo Jesus. Amém.